Tu vê ali pela cara do Ancelotti que ele já tá há poucos amigos, né? Eu sei que ele tem essa cara fechada. Sei que ele tem esse jeitão dele, mas ele já tá há poucos amigos. O Ancelotti foi perguntado não só pelo Chico Moedas, pelo grandíssimo Chico Moedas, o motivo do Endrick aparentemente ser preterido na seleção brasileira. Eu acho que o tema é esse. Eu acho que a colocação certa é essa, inclusive. O Endrick, ele é preterido na seleção brasileira. O Ancelotti comandou o Endrick no Real Madrid. O Endrick sai do Real e vai pro Lyon por empréstimo. Esquece. Faz chover no Lyon, né? Faz chover no Lyon, joga uma bola absurda. Como atacante, às vezes parecendo que ele era um meia de criação, às vezes caindo pela direita, enfim, destrói na França. E aí o Ancelotti não tem muito pra onde correr não, cara. Tem que colocar o cara pra Copa. Eu acho que se existe uma coisa que o Ancelotti não podia fazer, era não convocar o Endrick pra Copa. Inclusive ele tá errado também de convocar e não colocar como titular pra mim. E tá errado de não colocar pra jogar como titular e não colocar pra jogar no decorrer da partida. Mas uma coisa que não tinha como ele fazer era não levar o Endrick pra Copa. Então ele foi obrigado. O Endrick obrigou o Ancelotti a levar ele pra Copa. Isso aconteceu. E agora, de uma forma estranha, por isso que eu utilizei a palavra preterido, o Ancelotti tem jogadores no ataque da seleção brasileira que não marcam gols. O Ancelotti, técnico da seleção brasileira, numa Copa do Mundo, tem jogadores que já mostraram para ele que não conseguem fazer gols e ele tem no banco de reservas um jogador que já provou toda a qualidade que ele tem, toda, que é o Endrick. E ele não coloca o Endrick para jogar. E ninguém sabe explicar. Tá todo mundo buscando uma explicação. E parece que nem ele, Ancelotti, tá conseguindo se explicar sobre isso. Isso aí para mim é o maior sinal de teimosia que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi teimosia dessa forma. Desculpa. Pra mim o Ancelotti tá sendo mimado. Olha só. A torcida o senhor já conhece, já sabe. O Danilo ontem elogiou muito o Endrick, falando que é uma joia rara, o presente e o futuro do Brasil. Por que o Endrick não vem encontrando espaço nessa equipe titular do Brasil? Nem ele sabe. Porque o primeiro jogo é muita competência, creio que é bastante normal. Como o Endrick, outros 15 não jogaram na escalação inicial. Vou escutar de novo isso aqui. Peraí. Essa explicação não deu. Peraí. A pausa. Porque o primeiro jogo é muita competência, creio que é bastante normal. Como o Endrick, outros 15 não jogaram na escalação inicial. Pô. Então vamos lá. A explicação dele é porque esse primeiro jogo foi muita competência. É um jogo que exigia muita competência, pelo visto. É isso que ele quis dizer. Então, o Endrick não tem competência o suficiente para estrear, para jogar, para entrar no decorrer da partida. Numa estreia do Brasil na Copa do Mundo. Então aí já vira contradição mesmo, então você realmente convocou ele por pressão, né? O Endrick, ele te forçou a ir pra Copa do Mundo e você teve que levar. Se não levasse também seria loucura. Mas então você é muito contraditório como você convoca um jogador que na sua visão, tá, Antiote? Só na sua, pelo visto. Parece não ter competência pra estrear numa Copa do Mundo, pra jogar um jogo de estreia na Copa do Mundo. Cara, eu acho que o Ancelotti nunca passou por uma pressão popular. Acho que também nos times que ele passa nem existe a pressão popular, né? Nos times que ele passou. Agora ele tá na seleção brasileira. Comandando uma seleção, enfim. Eu acho que o Ancelotti ele nunca passou por uma pressão num clube que ele dirigiu, que ele comandou. E ele nunca teve uma pressão tão grande para um jogador. Um jogador tão aclamado assim pela torcida. Nunca teve. Uma pressão tão grande. Eu acho que o Ancelotti também nunca teve, eu não sei, se eu tiver errado vocês me corrijam, uma teimosia tão grande na carreira dele, pô. Nunca teve. É inacreditável. O que o Ancelotti está fazendo com o Endrick é inacreditável. Com o Endrick não, inclusive ele está fazendo isso com ele mesmo e com o povo brasileiro, porque eu não sei se o Ancelotti sabe o quão importante é o futebol pro Brasil uma Copa do Mundo. Eu não sei se o Ancelotti tem essa noção, né? Eu não sei mesmo, e, apesar dele ser italiano, e na Itália o futebol é encarado de uma forma também muito forte. Itália é essa que perdeu 2 Copas pro Brasil, inclusive. Então eu não entendo esse posicionamento do Ancelotti, essa teimosia dele. E pra mim a única definição disso aí é pirraça. Sim,
O cara dessa idade. Tá fazendo pirraça, pô. Pra mim, a única definição do que o Ancelotti tá fazendo é pirraça. Por quê? Ele tem dois atacantes, ele tem três atacantes, né? Vamos colocar aqui. O Brasil tem Matheus Cunha, que pra mim Matheus Cunha não é meia de criação. Tem Matheus Cunha, tem Igor Thiago e tem o Endrick. Os dois, Matheus Cunha e Igor Thiago, já mostraram que não estão conseguindo dar conta no ataque. O Igor Thiago fez gol, sim, mas é de pênalti. Bola rolando, meu Deus. Se atrapalha com a bola, erra uma cabeçada quase embaixo do gol, perde um gol, cara. O Igor Thiago perdeu um gol numa estreia de Copa do Mundo, que, desculpa, é jamais desmerecendo a carreira do Igor Thiago, que inclusive foi artilheiro da Premier League. Mas não pode um atacante da seleção brasileira perder um gol de cabeça dentro da pequena área, numa estreia de Copa do Mundo, ainda por cima. O cara saiu rindo. O cara saiu rindo. Não deu. Pô. Entende? Daí já começa a indignação. E tu tem no banco de reserva, desculpa, um cara com uma vontade absurda. E você fala pra mim, Ancelotti, que... Deixa eu ver até a definição, a palavra que ele disse aqui. Qual foi a palavra? Titular do Brasil. Deixa eu ver aqui de novo. Porque o primeiro jogo é muita competência. Muita competência. Um garoto que deu um campeonato brasileiro pra uma equipe com 19 anos. Não tem competência pra estrear numa Copa do Mundo, pra jogar um jogo de estreia da seleção brasileira. Não tem. Um jogador que marcou um gol contra a Espanha no Bernabéu e contra a Inglaterra no Wembley. Não tem. Não. Se ele não tem, quem tem é o Igor Thiago, que perdeu um gol de cabeça na pequena área contra o Marrocos. O Endrick não tem competência. Porque, desculpa, parece que ele tá falando que o Endrick é um incompetente. Se ele fala que a estreia é um jogo que exige competência e ele não colocou ele em nenhum momento, eu não tô nem falando de titularidade, que pra mim era pra ser titular, mas não tô nem falando de titularidade, tô falando de analisar o jogo, ver como é que tá sendo desenrolada a partida. Se teu atacante não tá conseguindo performar, irmão, tu tem opção no banco de reserva? Tira e coloca outro. Somente isso. E isso não tá sendo feito. Não tá sendo feito, é inacreditável. Então a definição disso é pirraça e o próprio Ancelotti não tá sabendo nem se explicar. Porque não existe, pra falar a verdade, explicação pra o que já tá na cara. Muito louco isso, né? É até difícil de construir. É falta de explicação pro negócio que já tá na cara. Tá tentando, na verdade, justificar o porquê ele tá permanecendo no erro e porquê que ele tá teimando. Só que nem ele tá conseguindo encontrar palavras pra isso. Que situação constrangedora, pra falar a verdade. Tem mais, tá? Essa daqui ainda piora, olha só. Eu vou deixar passar. Essa daqui piora. Juro pra vocês, piora. Eu vou deixar passar ela toda. E depois eu vou passar de novo e vou comentando em cima. Endrick no es ni uno ni otro. Endrick es otra cosa. Para mí, personalmente, Endrick es otra cosa. Es un talento extraordinario, Endrick, y Brasil va a aprovechar de sus calidades en esa Copa del Mundo y también en la próxima Copa del Mundo. Pero él es paciente, Tem que ter, né? Tem que ter paciência mesmo. no tiene prisa, es muy, como puedo decir, maduro para su edad. Entonces, esto es un aspecto muy importante. Y también la familia perto de él es muy paciente. Sim. Esto es un aspecto importante para un joven. Agora nós vamos assistir tudo de novo, pausadamente comentando. Vamos lá. Endrick Ele não sabe o que falar. De novo. De novo, o treinador da seleção brasileira, ele não tem nada construído para poder explicar as decisões dele. E desculpa, o Ancelotti, pela pressão que ele tá recebendo, ele já tinha que estar com isso preparado na ponta da língua para poder explicar os motivos dele de não colocar o Endrick. Ah, ele explicou. Não. Ele não explicou. Ele não sabe o que falar, gente. Desculpa. Pô.
Vocês nasceram ontem? Eu não nasci. Eu não nasci ontem. Ele não sabe o que falar. Então o técnico da seleção brasileira, ele sabe que essa é a maior pressão do momento em cima dele, porque o Endrick não joga. Não estão nem ligando para a questão do Neymar. A birra do torcedor brasileiro não é o Neymar. Levou o Neymar para a Copa, o torcedor até entendeu. Levou o Neymar ali porque é uma esperança, a gente está esperando para ver o que pode acontecer com o Neymar. E aí, se ele consegue ajudar a seleção brasileira, consegue ajudar o time. Mas a chateação do torcedor brasileiro é que ele tem ali dentro uma solução sã, uma solução com vigor físico absurdo. E não sou eu que estou falando, foi o Danilo que disse. O conforte é a finalização do Endrick, o conforte é o Endrick nos treinos, a habilidade do Endrick. Então ele tem ali um atacante, desculpa, quase que completo. Porque pra mim o Endrick sabe cabecear, chutar, driblar, tem velocidade, tem explosão, tem tudo. Então o Ancelotti ele devia dormir com essa resposta pronta. Ele tinha que ter essa resposta na cabeça já. Perguntou, ele já devia falar assim, eu tava esperando você me perguntar isso. De verdade. De verdade, porque não tem como. Não tem como. Ele fica pensando ali quase 5 segundos no que ele vai falar. Porque nem ele, como eu disse antes, nem o Ancelotti tem a resposta pro que ele está fazendo. Ó, muito louco isso, muito louco. No hay ni uno ni otro. É um alienígena. Não é o quê? O que ele é então? Não é nenhum nem outro. O que ele é, gente? Gente, o que o Endrick é pro Ancelotti? Essa pergunta. Essa é a pergunta. A pergunta do show do milhão que não tem resposta. O que o Endrick é então? Porque se ele não é atacante, se ele não é um jogador aberto, se ele não é um meio de campo, se ele não é um segundo atacante, o que ele é então? Que ele é um grande jogador. Eu, pelo menos, sei. Eu, pelo menos, tinha certeza. E o próprio Ancelotti já falou que é. Então, o que ele é? Aí tem uma galera que fala assim, ele levou o Endrick pra Copa pra poder testar pra próxima. Ah, gente, pelo amor de Deus. Isso aconteceu com o Ronaldo e com o Kaká. Beleza. O Ronaldo, quando foi pra Copa do Mundo de 94 e ele não entrou, é porque o ataque tinha Romário e Bebeto. O Kaká, quando foi pra Copa do Mundo de 2002, jogando pelo São Paulo, ele não entrou porque tinha Ronaldinho, Rivaldo, Kleberson voando, campeão brasileiro, Denilson, Edilson Capetinha. O Kaká foi levado ali pro experimento para poder ter maturidade. Agora o Endrick, eu acabei de falar aqui, eu falei agora há pouco. O Igor Thiago e o Matheus Cunha e o Endrick são os 3 atacantes da seleção brasileira. Os dois, Igor Thiago e Matheus Cunha, não estão conseguindo jogar. Jogar que eu tô falando, performar. Não consegue entregar. O Igor Thiago perdeu um gol que não pode um camisa 9 da seleção brasileira, um atacante do Brasil, perder numa Copa do Mundo. E saiu rindo, falo de novo, ele saiu rindo. Desculpa, um técnico que tem vontade, tiver um atacante perdendo o gol e sai rindo, ele não pode bancar o cara. Bancar que eu tô falando não é botar no banco de reserva não, porque isso ele deveria fazer. Tô falando de bancar é de manter o cara ali. E tinha que dar uma chamada absurda. Absurda. E o Igor Thiago sai rindo depois de perder o gol. Então o Ancelotti não sabe nem a definição do que é o Endrick. O Ancelotti só levou o Endrick porque o Endrick forçou pra caramba ele a ir pra Copa. O futebol do Endrick obrigou o Ancelotti a levar ele pra Copa do Mundo. E também por causa da pressão brasileira. Mas infelizmente a pressão brasileira não tá conseguindo colocar o Endrick no jogo. Que é o que importa. O Endrick ter sido convocado, muito legal, cara. Muito maneiro. Mas o que importa não é o cara é o cara entrar em campo, pô. Eu não quero ver o Endrick estando na Copa. Eu quero ver o Endrick jogando a Copa, pô. Eu acho que não só eu. Todo mundo que entende um pouquinho de futebol. Eu acho. Vamos continuar aqui esse absurdo. Endrick es otra cosa. Para mí, personalmente, Endrick es otra Pessoalmente, cosa. para Es você. un talento extraordinario. Sim. Endrick. E Brasil. Endrick, Brasil. Ele não sabe o que falar. Ele não sabe o que falar. É incrível, ele não sabe o que ele vai falar. Ele está enrolado. Não, peraí, cara, ele fala outra língua. Não, desculpa. Desculpa. É universal o que ele tá fazendo aqui. De não saber explicar. É universal, pô. Tanto que eu entendo cada palavra que ele tá falando.
va a aprovechar de vai aproveitar sus calidades das suas qualidades en esa Copa del e nessa Copa do Mundo Mundo y también en la próxima Copa del Mundo. e também na próxima Copa do Mundo. E, inclusive, essa fala aí é o que dá ainda mais certeza de que ele levou o Endrick pra essa Copa só pra olhar pro cara lá, pô. E falar assim, sente gostinho de como é que é estar na seleção brasileira. Eu acho que ele tá achando que o Endrick, e não desmerecendo o Léo Nanete, que é um grande goleiro da base do Flamengo, tá? E tem tudo pra ser um dos grandes goleiros do futebol brasileiro pra próxima Copa do Mundo. Ele tá achando que a convocação do Endrick é igual a convocação do Léo Nanete, pô. Experiência. Experiência, pô. Ele tá achando que é isso. Só pode. Então, nós estamos tendo aí alguns jogadores que estão indo por experiência. Então foi Endrick e Léo Nanete por experiência. Digo de novo, Léo Nanete é um grande goleiro. Goleiraço da base do Flamengo. Só que o Endrick é um cara que vai pra Copa pronto. Mas parece que pro técnico não. Ou então o técnico da seleção brasileira não estava pronto para esse desafio. Você tá falando que tem que ter competência? Não é competência a palavra, Ancelotti? Você não tá tendo. Você não tá tendo. Casca grossa. Pero él es paciente, él es paciente. Não, essa parte aqui me irrita. Ele é paciente, pô, cara. Ele é paciente. Tu acha que ele vai fazer o quê, Ancelotti? Vai chegar pra você e vai brigar contigo? Tu acha que ele vai fazer o quê? Vai fazer um estardalhaço no vestiário? Vai ferrar a imagem dele? Não vai, pô. Pelo amor de Deus, ele é paciente. Lógico que ele é paciente, cara. Lógico que ele é paciente. O Neymar teve que ter paciência pra poder ser convocado. Teve que mudar a postura. Quem não é paciente é o Casemiro. Quem não é paciente é o Rafinha. Rafinha não é paciente também não, Rafinha. Né? Tadinho do Rafinha. O torcedor brasileiro não gosta do Rafinha. Então dá um dó do Rafinha, meu Deus. Tão perdido, irmão. Porque, gente, pra quem tá assistindo os jogos da Copa do Mundo, todas as seleções têm o principal. Que é jogar bola? Não. Vontade. Caraca, mas peraí, pô. Qualquer um tu acha com vontade por aí. Cadê no Brasil? Cadê na seleção brasileira? Que eu não tô vendo. Então, qualquer lugar que tu acha, não. Eu não vi um jogo da Copa do Mundo que eu não olhasse uma seleção e falasse assim, se fosse contra o Brasil ia se complicar feio. Eu não vi nenhum jogo. Nenhum jogo. Ah, Uzbequistão. Fiz condição de complicar o Brasil. Ontem na live do Colômbia do Fla, do jogo da Colômbia, eu falei, e o Brasil pegando essa Colômbia? Ah, o Brasil ganhou da Colômbia nas eliminatórias e perdeu outro jogo. Tá, e hoje? Hoje, falando de hoje. Hoje aqui, o cenário da Copa do Mundo. Como é que ficaria? E o Uruguai? Vocês viram o que o Bielsa fez? Mano, o Bielsa botou o time todo pra frente, ó. A gente tem que ganhar a todo custo. Não conseguiu ganhar, mas ele mostrou que queria ganhar. Eu acho que é isso. Nós tivemos 10 minutos de acréscimo contra o Marrocos. O Brasil não tocou da bola. E ainda falei na transmissão que eu tava. Pô, bem que o juiz podia dar 10 minutos de acréscimo. Eu escutei assim, ah, pra quê? Eu falei, pra tentar ganhar o jogo. Ué. Só que não era essa a visão dos jogadores. Estavam em campo também. Do Ancelotti. Porque pra mim o Endrick e o outro aqui, tá? Que eu não posso deixar passar batido e tá passando. Porque se o Rafinha começar como titular nesse jogo contra o Haiti e esse jogador aqui que eu vou falar não entrar em campo, também é outro absurdo, tá? É pra não falar só lá na frente. O Ryan. O Ryan não pode passar batido. Porque o Ryan também não entrou no jogo contra o Marrocos. Não pode passar batido. O Ryan não entrou contra o Marrocos. E o Rafinha jogou 90 minutos. O Rafinha jogou 90 minutos e o Ryan não entrou. O Rafinha jogou 90 minutos e o Endrick não entrou. Não existe justificativa porque tá acontecendo na seleção brasileira, pô. Não existe. Ryan, então, parece que é outro. Então, foi a passeio pra Copa do Mundo. Pro técnico. E juro pra vocês. Vou só escutar aqui o trecho final e eu não vou comentar mais porque tá irritante. No sabe tem falar. prisa, es muito, Não tem que como puedo falar. dizer, maduro para su edad. Não tem que falar, Então, sabe? esto es un aspecto muy importante. Y también la familia perto dele. A família vai estar perto, pô. Se a família não estiver perto também, então, ferrou. Precisa da família, Ancelotti.
Que o cara vai pra Copa do Mundo, tem a expectativa. Chega aí, acontece isso, a família tem que estar perto mesmo pra poder ajudar. Ó a moto. A família tem que estar perto pra poder ajudar. Senão fica difícil. Fica não, já tá.